Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista dentro do programa do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília e a União Planetária. Hoje teremos o prazer de conversar com Leonardo Gross, um empreendedor da área de saúde. Vamos revisitar a sua trajetória e experiências em instituições inovadoras na área da saúde. Vamos discutir o futuro da saúde no Brasil e no mundo, tendo em vista os avanços tecnológicos. Vamos também discutir as prioridades para a área da saúde no Brasil. O nosso convidado nasceu em Brasília e na adolescência foi camelô no Rio de Janeiro. No ano 2000, iniciou sua carreira na área da saúde no grupo Stratner, uma das maiores distribuidoras de soluções hospitalares do país. Em 2011, presidiu uma spin-off voltada para a biotecnologia e regeneração biológica tecidual. Em 2017 e 2018, assumiu o comando da operação da América Latina da Swiss Life Science, uma startup suíça, Big Data Analytics, com a missão de integrar tecnologias inteligentes no estilo de vida das pessoas. Também foi cofundador do portal de notícias em saúde digital, a Digital Health Works, e do ecossistema Viva Startups, e atualmente é líder para a América Latina de soluções digitais da GE Healthcare e ele é formado em marketing com um MBA em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e pela Ohio State University nos Estados Unidos. Muito obrigado, Leonardo Gross, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude e os caminhos que o levaram a ser um empreendedor na área da saúde. Obrigado, Isaac. Obrigado pelo convite. Primeiro, voltar a falar sobre a minha infância. Bom, como você falou, eu nasci em Brasília, mas morei boa parte da minha vida no Rio de Janeiro, né? E lembrando um pouco da minha infância foi uma educação espartana, que tudo que era gostoso acabava no 10º dia, né? E a gente tinha uma vida muito classe média, né, de cursinho de inglês e escola particular, mas eu sempre tive, desde muito cedo, um sentimento de ser inconformado, né, e sempre buscar, de alguma forma, formas alternativas de não ter aquela regularidade de mesada. Então, me faz lembrar com bastante carinho, você citou a questão de eu ter sido camelô nas ruas do Rio de Janeiro, então eu sempre me vi numa condição de empreendedor desde muito cedo, desde vender coisas que eram feitas pelo meu irmão ou pela minha mãe. Esse fato interessante de eu ter sido camelô foi... nós tínhamos uma vida de classe média, então eu falei assim, mas como que ele trabalhou como camelô? E, na verdade, eu queria viajar lá para onde você nasceu, né, com os amigos. Eu falei, mas peraí, mas eu não vou pedir isso para os meus pais, né? Eu preciso de alguma forma, alguma renda para que eu possa efetivamente viajar. E aí eu fiquei por uns 2 meses, época de Natal, isso eu já tinha uns 13 anos, e eu realmente encarei, e para mim foi uma experiência muito interessante, porque é o fato de você foi o primeiro sentimento como intraempreendedor ou empreendedor, né? E entender todo o dinamismo de um comércio, e nas ruas foi bem interessante. Então, esse espírito empreendedor sempre
despertou em mim muito cedo, sabe? E de alguma forma, isso certamente impacta nas minhas escolhas, nas minhas decisões de empreender, né? É muito interessante, Leonardo, porque meu pai, que é imigrante da Ucrânia, né? No início do século passado, veio ao Brasil e a primeira atividade dele foi como camelô, vendendo guarda-chuvas lá na minha cidade natal, Santos. Leonardo, eu poderia destacar a sua atuação no Swiss Life Science e na Digital Health Works, assim como nas suas atuais Sim. atividades? Bom, eu te confesso que eu sou apaixonado pela saúde. A forma em que a gente se torna um ator, como que você impacta na saúde das pessoas, né? Como que você impacta na vida das pessoas. E isso, para mim, faz todo sentido. Eu tive o grato privilégio de ter passado por uma startup, né, que é uma empresa, a gente sempre fala, né, é uma empresa grande que ainda não cresceu, né, usar o termo mais poético para startup. É uma startup de inteligência artificial que fazia uso combinado da genética e também dessa questão de automatizar o autocuidado, né? Que é algo que é extremamente relevante para que a gente tenha uma boa manutenção da nossa saúde e a gente quer viver mais, mas a gente também quer viver melhor. Então, a minha experiência e foi um desafio tremendo porque, de alguma forma, são tecnologias de potencial disruptivo, né? Num ambiente que hoje está muito voltado ao sick care, né? A gestão da doença e não da saúde. Para mim foi uma experiência incrível. Tive a oportunidade de interagir com os principais stakeholders, né? Esses atores da saúde, desde operadoras, prestadoras, grandes empresas que estão hoje muito preocupadas com a saúde dos seus funcionários. E, de certa forma, a gente entende também que o Brasil hoje ainda está ainda tá na sua infância com relação a tecnologias de potencial disruptivo e de caráter exponencial, especialmente na saúde. O que eu destaco aqui é que cada vez mais, Isaac, a gente está mais próximo de assumir uma posição onde tudo que na saúde a gente tem como premissa básica, isso está mudando exponencialmente. Então, a forma como a gente interage hoje com o médico vai ser mudada. A forma hoje como a gente interage com a nossa própria saúde, ou seja, a gente parte do princípio que a gente vive um tremendo desconhecimento. A gente não sabe quais são as nossas suscetibilidades, que tipos de doenças nos esperam e o que nós devemos fazer para que não nos encontremos com elas. Então, a premissa básica da minha experiência foi justamente isso, entender o quanto que a gente pode ampliar a nossa condição de saúde, mas também potencializar o nosso bem-estar. Leonardo, a medicina, né, tem sido beneficiada com os avanços tecnológicos. Na sua visão, como vê a medicina e a saúde das próximas décadas? Bom, a medicina das próximas décadas, ela é uma medicina preditiva. Quando eu falo preditiva, é uma medicina que é orientada a dados, né? Dados estruturados. É uma medicina preventiva, é uma medicina que não existe, eu falo muito essa questão, né? Não existe uma pílula para 1 milhão de pessoas, né? Ela é personalizada, né? Não existe esse one size fits all, né? Essa medicina ela é personalizada, essa medicina é precisa, ela é participativa e também, obviamente, ela requer mais acesso. Essa medicina ela precisa ser mais acessível. E
Como é que você vê a formação dos atores dentro da área da saúde? Ela está defasada, ela precisa ser modernizada. Qual a sua visão sobre a formação de recursos humanos Uhum. para essa fase de alta tecnologia? Sim. Bom, existe bastante. Hoje está muito em voga, né, esse conceito de trazer o paciente ao centro, né? Então, quer dizer, os cuidados serem todos em torno do paciente. Isso aí é uma das coisas que tem, especialmente no Brasil, tem se discutido bastante. A gente ainda carece, a gente tem ainda umas duas casas ainda para trás, especialmente quando a gente fala de acesso. Hoje, por exemplo, nós não temos ferramentas, não digo ferramentas, mas a gente não tem, por exemplo, uma regulação que permita o uso de telemedicina, você tendo acesso direto ao seu médico em qualquer lugar do Brasil. Isso hoje a gente ainda tem, isso é um desafio muito grande na medicina, a implantação de telemedicina, que muda tudo, né? Quando você consegue dar acesso a condições básicas de saúde e também o acesso a especialistas e diagnóstico para uma comunidade rural ou ribeirinha ou nas grandes metrópoles, a gente tem uma transformação total. Um outro ponto é a questão da digitalização. A gente ainda tem nossos hospitais e clínicas uma porcentagem ainda muito grande de tudo ainda no papel. E quando ele é no sistema, são vários sistemas que não se conversam. Então, quando a gente falar, por exemplo, de inteligência artificial, falar de big data, de blockchain, isso tudo é muito interessante. A gente precisa, sim, cada vez mais trazer esses assuntos, mas a gente ainda tem ainda um trabalho de casa, a grama ainda está alta, né, com relação a isso, especialmente digitalização, né? A gente tem essa corrida armamentista para que os ambientes, hospitais e clínicas sejam efetivamente digitais, e aí então a gente consegue ter uma maturidade em transformação digital, mas pelo menos que seja mais adequada ou mais próxima de outras nações como a China, Israel e Canadá. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltar já já com essa interessante conversa com Leonardo Gross. Leonardo, a medicina tem evoluído muito nesses avanços tecnológicos, a telemedicina, o prontuário eletrônico, né? Como é que você vê o Brasil como produtor de inovações e como incorporador dessas inovações na área da saúde? Isaac, a primeira indagação é com relação às barreiras para inovar na saúde no Brasil, né? Nós temos questões, por exemplo, de ordem regulatória, né? É fato que é extremamente importante e é uma temática de relevância quando a gente fala da segurança do paciente. É importante que a gente tenha critérios de regulação, mas que também nos permitam inovar. Esse é um ponto. Segundo ponto é com relação a termos todos os stakeholders, esses atores principais envolvidos. A gente precisa ter a indústria próxima. A gente precisa ter as universidades desenvolvendo patentes e inclusive, sendo coerentes efetivamente com o problema, né? Então, assim, essas patentes que estão sendo desenvolvidas pelos pesquisadores, elas precisam estar, no fim do dia, resolvendo um problema real. O terceiro ponto, ainda desses stakeholders, a gente precisa envolver as operadoras de saúde, os prestadores, né, os hospitais, clínicas, os profissionais de saúde, não só os médicos, os enfermeiros. Então, são todos no mesmo ecossistema que efetivamente a gente vai conseguir trazer mais maturidade e efetivamente avançar nesse processo de inovação no Brasil. A gente observa, por exemplo, que locais como
como eu citei, né, China, né? China você já tem centros de inteligência artificial para atendimentos, para garantir melhores desfechos clínicos a partir de algoritmos que conseguem trazer diagnósticos mais precisos, né? A gente tem, por exemplo, o caso Estônia, né, que você consegue manter todos os seus dados de saúde desde o momento que você nasce, suas vacinas, todas as medicações, seus exames, eles ficam todos em estruturas de blockchain. Então, a gente tem uma série de possibilidades, nós temos um oceano de oportunidades na saúde, e que a gente precisa efetivamente ter uma agenda, mas não só isso, ter ações efetivas e garantir também a presença do governo como um importante stakeholder nesse processo, para que a gente efetivamente consiga chegar na tal da saúde 4.0, como a gente tanto fala, né? Leonardo, quais seriam as prioridades para termos uma saúde pública digna para todos os brasileiros e brasileiras? Bom, o primeiro ponto é o acesso, né? Não dá para se ter acesso hoje em que você precisa se movimentar de um ponto a outro para você encontrar cuidados de saúde, né? A gente fala aqui de Brasília, que qualquer meia hora a gente está em qualquer lugar, mas eu falo os desafios de uma grande metrópole como São Paulo, ou até mesmo pessoas que estão no Pará ou no Amazonas, né? Como é que esse acesso acontece? Como é que essas pessoas têm acesso a cuidados mínimos ou a um especialista para dar um diagnóstico preciso que vai ali resolver, inclusive desfecho, às vezes pode ser até uma necessidade emergencial de vida ou morte. Então, a questão de garantia do acesso. E aí a gente bate muito na questão da telemedicina, né? Países como o próprio Reino Unido, Isaac, hoje, o próprio NHS, né, que é o sistema público universal do Reino Unido, hoje já garante para a população que ela consegue utilizar um aplicativo e ter acesso a algoritmos que garantem um pré-diagnóstico e depois elas têm acesso ao médico de família. Então, uma segunda prioridade, aí já abrindo um pouco esse diálogo, é com relação à atenção primária de saúde. É a questão daquele médico de família, é a questão das iniciativas de prevenção, de controle das doenças crônicas. Então, quando a gente consegue resolver isso, quando a gente consegue também entender de saúde populacional, né, a gente tem aí 40 milhões de pré-diabéticos e mais de 20% dessa população vai se tornar diabético um dia. Então, como é que a gente freia toda essa epidemia da obesidade, por exemplo, que está intimamente ligada a diabetes e outras tantas doenças crônicas? Então, uma terceira prioridade da saúde é garantir que a saúde populacional esteja sendo bem assistida e a gente consiga endereçar para essa população tratamentos, mas especialmente melhores diagnósticos para potencializar esses desfechos clínicos. Leonardo, o movimento 2022, o Brasil que queremos, ele tenta envolver os jovens na construção de um Brasil melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Sem dúvida. Assim, a mensagem que eu deixo aqui é que a saúde é um oceano de oportunidades. Você que é empreendedor ou que de repente tenha uma vontade de empreender, seja numa nova empresa, tendo o seu próprio negócio ou até mesmo na sua empresa. Seja um intraempreendedor na sua própria empresa. Busque desenvolver suas competências e habilidades, como assumir riscos, inovar, né? Falhar. Por que não falhar? A gente tem esse dogma de que não podemos falhar. Podemos falhar, sim. Podemos buscar melhores oportunidades. Então, a minha mensagem que fica é empreenda, né? Não é fácil, né?
Nós temos um ambiente, muitas das vezes, desfavorável, mas repleto de oportunidades para aqueles que têm coragem, resiliência e vontade de conquistar. Antes de fazer o agradecimento por essa interessante conversa, poderia, Leonardo, falar um pouco da sua motivação de retornar à sua cidade natal nesse evento que foi realizado no Museu da República? Sim, foi uma experiência incrível. Brasília Cidade Design é uma iniciativa do Instituto do Terceiro Setor que, na verdade, congrega várias verticais. Então, se fala de gastronomia, moda, inteligência artificial, e eu fui, vamos dizer assim, escalado para falar sobre o design do futuro da saúde, né? Assim, como é que esse design que a gente tudo vai mudar, né? Tudo tem mudado cada dia mais, e para mim foi uma experiência incrível poder compartilhar dessas experiências que eu tenho vivido nesses últimos anos. Muito obrigado, Leonardo Gross, por essa interessante e importante conversa. Muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, podem ser acessados pelo canal YouTube da TV Supre. Agradeço a sua preciosa atenção e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!